Olá, turma, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima com a videoaula sobre fontes de alimentação. No nosso dia a dia, equipamentos como câmeras fotográficas, celulares, smartphones, notebooks, etc., utilizam baterias e fontes de alimentação, também chamado carregador. Em comum, baterias e carregadores fornecem tensão contínua. Você sabe o que é uma fonte de alimentação? Ou ainda, como fornecem tensão contínua? Pois bem, nesta videoaula você aprenderá mais sobre fontes de alimentação. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a classificação das fontes de alimentação, aprender a diferença de funcionamento das fontes de alimentação. O dispositivo que fornece tensão a um circuito é chamado de fonte de tensão ou fonte de alimentação. São classificados em dois grupos. Pilhas e baterias são as que utilizam reações químicas para produzir tensão elétrica contínua. E temos as fontes de alimentação, que utilizam circuitos elétricos para converter tensão alternada em tensão contínua. Pilhas e baterias. Pilhas comuns do tipo AAA ou AA, quando novas, fornecem uma tensão de 1,5 volts. Associando duas pilhas em série, fornecem 3 volts. Três pilhas fornecem 4,5 volts e assim por diante. O funcionamento básico das pilhas, em geral, está em utilizar um metal que doa elétrons para outro, por meio de uma solução condutora. Neste momento, é produzida a corrente elétrica. Na sequência, temos o símbolo de uma pilha elétrica. Na figura superior, temos a apresentação de duas pilhas dispostas visualmente em paralelo, de forma semelhante ao que encontramos em controles remotos caseiros. Nesse formato, as pilhas ocupam menos espaço, mas na verdade veremos adiante que temos uma ligação em série. Ao girarmos a pilha de cima para a esquerda, colocamos as pilhas visualmente em série. Neste tipo de ligação, as tensões são somadas. Assim, duas pilhas de 1,5 somam no total 3 volts, conforme a figura inferior. Pilhas e baterias. Existem ainda as baterias de 3,6 volts, 9 volts e 12 volts. Em comum, elas utilizam reações químicas para produzir energia. Com o tempo de uso, as reações químicas liberam cada vez menos energia, provocando diminuição na tensão de saída. Como alternativa, existem as baterias recarregáveis. Na sequência, temos o símbolo de uma bateria elétrica. Na figura, temos três exemplos de baterias. Primeiro, a bateria de celular, que fornece 3,6 volts para o aparelho. Segundo, a bateria de 9 volts, comumente empregada em multímetros portáteis. E, por fim, uma bateria de 12 volts, utilizada nos carros. Fontes de alimentação eletrônicas. São circuitos eletrônicos que convertem a tensão alternada da rede elétrica em tensão contínua, utilizados para recarregar as baterias de dispositivos, como câmeras fotográficas, celulares, smartphones, notebooks, etc. Na figura, temos um diagrama de blocos de uma fonte eletrônica responsável em converter a tensão alternada na entrada em tensão contínua na saída. A senoide do lado esquerdo passa pelo circuito chamado de retificador e sai de forma contínua do lado direito. Esse tipo de circuito é estudado detalhadamente na disciplina de eletrônica analógica. Em laboratórios, é utilizada a fonte de alimentação ajustável. Tem a vantagem de fornecer tensão contínua e constante, cujo valor pode ser ajustado manualmente. Nas fontes variáveis mais simples, o único tipo de controle é o de ajuste de tensão. Nas mais sofisticadas,
Existem ainda os controles de ajuste fino de tensão e de limite de corrente. Na figura, temos um exemplo de fonte de alimentação de bancada. Seu formato e características mudam de fabricante para fabricante. E ao lado temos o símbolo de uma fonte ajustável. Bipolos, gerador e receptor. Qualquer dispositivo formado por dois terminais. Se o bipolo eleva o potencial elétrico do circuito, ele é chamado de gerador, ou bipolo ativo, ou fonte. Se o bipolo provoca queda de tensão, queda de potencial elétrico no circuito, ele é chamado de receptor, ou bipolo passivo, ou carga. Nesta videoaula, você conheceu a classificação das fontes de alimentação, que são as pilhas e baterias, e as fontes de alimentação. Você também aprendeu que a diferença de funcionamento das fontes de alimentação são as reações químicas e os circuitos retificadores. Por fim, conheceu o que são bipolos, geradores e receptores. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.